a Luísa Almas com a foto do Bolsonaro aqui, feminino, que ela já tem usado há algum tempo, né? Mas eu não estou aguentando mais, viu, pessoal? Eu não sou muito a própria Luísa. Eu sei que isso aqui só pode ser um deboche, obviamente, né? Mas não aguento mais receber mensagens. Eu que nunca fui ligado em política, não gosto de política, mas eu acompanho, né? Não aguento mais ver o povo falar desse cara. Até o Vanderlei mandando no Facebook mensagem toda hora em defesa do Bolsonaro. Eu não sei o que esse cara tem que consegue. Não, ninguém aguenta, exatamente. Ninguém aguenta, entendeu? Olha, eu não sei o que esse cara tem que consegue cativar as pessoas. Porque, para mim, ele não passa de um genocida e isso aí ninguém vai mudar a minha cabeça com relação a isso. Entende? Exatamente, é um desprezo, merece, não estou nem entrando em questão política, etc. Tal. É um cara que não tem cabimento. E o pessoal leva o cara como. Idolatra o cara, como se o cara fosse um deus. Nós estamos nessa situação de 375 mil mortos, que é um negócio absurdo, por desgoverno. Até hoje está quase 3 anos aí como presidente, até hoje ele não começou a governar e não governou nada, não governou economia, não governou absolutamente nada, não fez absolutamente nada, ele só briga com os outros, discute, mal educado e pior de tudo nessa história toda. Ele podia ser um péssimo governo, mas uma pessoa humana, nem isso ele consegue ser, né? Porque para mim isso aí é um genocídio sem proporção. A história vai mostrar, entende? A inoperância do indivíduo, como é que pode gerar um genocídio coletivo? Um negócio inacreditável, viu? Eu não consigo enxergar, não consigo ver essa visão otimista que o povo vê, etc. tal, que a maioria aí tem essa questão, não dá, né? Não, então, eu não sei como é que arruma argumento para defender isso. É um negócio exatamente. Então, não defender cloroquina. Teve uma médica, uma infeliz de uma médica, que receitou para uma paciente cloroquina por inalação. Matou a paciente, só isso. Só matou a paciente. Inalação de cloroquina que ia salvar, que ia ser bom para o pulmão dela. Eu não sei que situação nós chegamos nesse país, viu? Que situação nós chegamos nesse país. Como é que o brasileiro ele tem aquela coisa do sebastianismo lá de Portugal, né? Do Sebastião, etc. tal, de ter uma liderança humana, né? Como é que tem isso, né? Foi 16 anos de Lula, praticamente de PT, com o governo Lula, etc. tal. Agora sabe-se lá quantos anos vai esse governo Bolsonaro, etc. tal. Deus que me perdoe. Como é que o brasileiro ele encara a política como se fosse futebol e religião? Exatamente a mesma coisa. Ele adota um partido e o que mais me espanta, muitos que são hoje defensores do Bolsonaro eram ex-Lula no passado. Você vê que a tendência não tem nada a ver com ideologia partidária, ideologia política, não tem nada a ver com isso. A tendência é fanatismo. É o indivíduo que é fanático. Como que em pleno século XXI você pode defender as bandeiras de um Trump da vida, de um Bolsonaro da vida? Ah, mas a pandemia, olha o que o Biden fez nos Estados Unidos, em 3 meses de governo. Olha o que ele fez nos Estados Unidos. Ele vacinou praticamente metade da população, já tomou a primeira dose da Pfizer. Metade da população. Ele tinha 100 dias para vacinar 100 milhões de americanos. Ele vacinou 100 milhões de americanos em 42 dias. Então, isso aí é uma questão política, entende? É motivação política. Agora, aqui no Brasil, e o cara ainda já estão colocando ele como a culpa é dos governadores. É louco mesmo. É louco. Vamos junto, vamos tudo pro buraco, etc. Tal. E o povo é totalmente pirado, porque não tem cabimento. Agora, a culpa não é dele, porque coitadinho dele, né? Agora, por que ele tem tanto medo de CPI? Quem não deve, não teme. Por que tem tanto medo de CPI? Por que manipula tanto? Eu recebi um negócio do Vanderlei ontem dizendo que é um dos caras mais honestos da história do país. A honestidade na família dele, eu acho que passou longe, né? Principalmente por parte dos filhos. Mas vamos lá para a nossa aula. Vamos lá. Zé, você viu que a Rússia vai mandar vacina direto para os governadores no Nordeste? Não, mas eu tenho que fazer isso mesmo. Não tem como sair e falar assim, mas tem que me respeitar. Tem que ser, senão nós não tomamos vacina nunca. Não vai ter. Aqui em Alfenas tá um negócio complicado, né? Tá chegando muita vacina e não tá tomando ninguém. Ninguém tá tomando, entende? Então aí já vira questão política também, que é outra situação também aqui de Alfenas, que
não vamos nem entrar no caso, mas é que Eu é tinha visto uma reportagem, eu não sei da abominável também. veracidade e tal, mas que um frasco dava para administrar até 11 doses, que ele vem com 10, mas tipo, tem uma margem de erro que dava até 11. É. Aí a Alfenas deu parecer falando que tava dando 8 só. Eu falei, oxe, esse Mas negócio tudo tá estranho acontece em aqui. Alfenas, né? Tudo acontece em Alfenas. Aqui para nós, aqui é o 8. Então, ó, pior que nós não temos perspectiva. Você olha lá, São Paulo, Dória, o cara que dá até nojo você olhar na cara, que cara, desculpa a expressão, mas ainda que ele teve a iniciativa política da vacina, de fazer a vacina, etc., tal, mas é um cara oportunista. Você olha para o outro lado, Bolsonaro. Você olha Lula, não é tão perdido, entendeu? Nós estamos tudo no buraco mesmo, então o ano que vem, não sei quem que vai O aparecer. bicho pega se ficar o bicho come. Não tem, você não tem uma coisa assim que você fala assim, ó, vamos ver se tem uma. Até tinha um candidato que eu achei interessante no começo, quando ele começou, etc., mas ninguém conhece, que é aquele governador do Rio Grande do Sul lá, parece que é um. Se ele for bem na política durante um período lá, o Mas Leite. não ganha, não, Zé. Mas não ganha, o povo não conhece, Eduardo Leite. Mas nem vai ser candidato, porque o Dória vai se matar para ser, né? Pelo PSDB. Ele é do PSDB também, então, assim, nós estamos ferrados. É a triste realidade nossa, estamos ferrados e cada vez mais ferrados. Vamos lá. Olha só, falando de epitélios, falando de histologia, falando de tecidos, nós vamos ver aqui, então, um detalhe bastante interessante. Nós temos vários tipos de epitélios, tecido epitelial. E nós vimos na aula passada que esses epitélios, eles têm algumas características marcantes e interessantes, né? Então, são basicamente avascularizados, somente as camadas mais superficiais, elas estão em constantes divisões ali mitóticas, em constantes divisões celulares, tá? Para fornecer subsídios para que as camadas mais superficiais sobrevivam. Então, você tem a reposição de células, porque a epiderme, através do tecido epitelial, é um tecido em constante divisão mitótica, tá? E nós vimos também um outro detalhe interessante, outro detalhe bastante legal. Nós vimos ali os melanócitos presentes, tá? Conjugados a essa epiderme. Você tem, então, os melanócitos, e você tem, que produz, então, a melanina, que determina a coloração da nossa pele, e você tem, então, a outra proteína essencial, que é a queratina, que é uma proteína que estabelece, então, uma impermeabilização, tá? Cutânea na nossa pele. Então, um negócio bastante interessante. Esses epitélios de revestimento, outra coisa que nós vimos que nos primeiros animais eles não têm esse epitélio, eles são parazoários, e a partir dos animais subsequentes, dos quinidários até os mamíferos, tá? Nós vamos ter já a presença desse epitélio de revestimento. Então, você tem, então, os metazoários, que são animais que têm tecido verdadeiro, tá? Então, esses epitélios, eles não só têm função de revestimento, mas muitas vezes eles são, que nós vamos ver aqui, epitélios que liberam substâncias, tá? Liberam substâncias, liberam hormônios, liberam elementos fundamentais para o nosso metabolismo, que são os epitélios que nós chamamos também de epitélios glandulares, que eles são responsáveis aí pela liberação de mucosidades, tá? Nós temos epitélios na traqueia, no intestino, inclusive relacionados à absorção, né, dos produtos da nossa digestão, enfim, você tem vários tipos de epitélios de revestimento. Aí você tem aqui um monte de células, né, que compreende esses epitélios. Aí você tem aqui as células que nós chamamos de células escamosas, tá? Para que elas servem, essas células? Bom, elas servem para mediar um trânsito mais rápido de substâncias entre esse tipo de célula. Então, é como se fosse células de movimentação, tá? Para favorecer a passagem de elementos, como, por exemplo, ceras, entre o tipo dessas células, para favorecer, muitas vezes, a impermeabilização. Também é um tipo, tá, de epitélio. Então, vamos dar um exemplo. Escamosas, que pode ser presente nos peixes, por exemplo. Você tem, então, as famosas escamas, tá? E essas escamas é um tipo de epitélio que favorece as escamas externas, favorece a impermeabilização e favorece a proteção da estrutura corpórea. Você tem algumas células que nós chamamos aqui de células cúbicas, tá? Então, qual que é a importância dessas células cúbicas? Essas células cúbicas, elas têm como prerrogativa fundamental liberar, secretar, não é excretar,
tá? Normalmente ela vai secretar. Então, secretar é você liberar substâncias que são imprescindíveis para o seu organismo, no caso aqui, para o tecido cutâneo, tá? Então, nessa secreção pode aparecer muco, pode aparecer suor, pode aparecer enzimas, pode aparecer substâncias que são absorvidas, tá? Por exemplo, no caso lá das microvelocidades intestinais. Aí você faz a pergunta para mim, mas o suor, ele é uma secreção ou ele é uma excreção? Então, tem dois aspectos aqui interessantes, tá? Quando você analisa pelo aspecto de osmorregulação, ou seja, você controlar o teor de sais no sangue, o suor, quando ele é liberado, a quantidade excessiva e massificante de sais, é para você se livrar de uma determinada quantidade de sais que não estão saindo naquele momento pela urina, tá? O organismo não está tendo condição. Então, nesse caso, nós falamos que esse suor, ele é uma excreção, tá? Ele é uma excreção. Agora, por outro lado, os sais são elementos essenciais para a nossa vida, não são toxinas. Como eles são elementos essenciais e não são toxinas que estão sendo liberadas, então, na verdade, você está secretando sais. Porque normalmente nós chamamos de excreção quando você libera uma toxina, não quando você libera, tá, algo que é essencial para o seu metabolismo. Então, esse detalhe. Aí você tem aqui também que nós chamamos de células cilíndricas, tá? Que também são componentes das microvelocidades, tá? E podem estar presentes também nos cílios que promovem a locomoção interna de vários epitélios. Por exemplo, quando a mulher está grávida, você tem aquelas 144 horas ali na tuba uterina, tá? Para deslocar o ovo que foi fecundado, que ele passa a formar ali os blastômeros, né? Você vai formando os blastômeros até formar a mórula, até formar o blastocisto, que é o início do embrião. Então, 144 horas depois da fecundação, o embrião ele vai fixar-se na parede uterina da mulher. Então, essa fixação a gente chama de nidação. E nesse processo de nidação, o que acontece? O blastocisto, o embriãozinho, ele começa a entrar no útero da mulher. Nossa, Zé, começa a entrar, literalmente começa. E naquele momento, a mulher começa a liberar um hormônio ali placentário, porque começa a formar uma placenta, e esse hormônio placentário é o HCG. Por isso que para você descobrir se está grávida, ou para a mulher descobrir se ela está grávida, ela tem que fazer o teste de gravidez 144 horas depois da fecundação, ou depois do suposto ato sexual, tá? Por quê? Porque o hormônio HCG, ele aparece só no início da gestação, que é a nidação, a fixação do embrião no útero. Então, esse processo se dá apenas 6 dias depois. Antes disso, não adianta fazer teste de gravidez, que não vai funcionar. Aí, a partir do 6º dia, você já tem um hormônio placentário, porque a placenta começa a envolver o embrião no endométrio uterino. Aí, o hormônio, tá? HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, aparece no exame, aí pode detectar ou não a gravidez. Mas o que é interessante? É interessante que, no período em que a mulher ela passa essas 144 horas, a evolução dessas figuras embrionárias que acontece, de ovos, blastômeros, mórula, e até surgir na blástula, blastocisto, você tem que deslocar na tuba uterina para que ele chegue 6 dias depois na cavidade do útero, para iniciar a gestação. Então, muitas vezes, quem realiza esse deslocamento a partir de movimentos ali, ó, movimentos peristálticos, ali você tem epitélios, e esses epitélios têm estruturas, como, por exemplo, cílios, que conseguem auxiliar no processo de locomoção. Por quê? Porque se ficar parado na tuba uterina e não conseguir se locomover, isso pode acontecer, nós chamamos gravidez fora do útero. Então, gravidez fora do útero, nós chamamos de gravidez ectópica. O que é gravidez ectópica? É a gravidez na tuba uterina. Aí dá maior BO, porque vai crescer ali, né? O embriãozinho vai começar a crescer ali, vai começar a comprimir a tuba uterina e pode estourar ali a tuba uterina. Então, na maioria das vezes, se o médico diagnosticar a gravidez ectópica no início, ele pode até usar medicação para estimular os movimentos ali, para levar, né, o futuro feto até o início da gestação. Mas, na maioria das vezes, ele diagnostica depois. Aí tem que submeter uma
microcirurgia para retirar o embrião, porque o embrião não consegue sobreviver nessas condições, e muito menos a mulher vai ter uma ruptura, um sangramento interno, hemorragia, ela não pode ficar com esse tipo de gravidez. Então, muitas vezes você tem nessa região aqui, ó, essas células que não estão só na formação das microvilosidades intestinais, mas estão também em estruturas internas, onde você tem cílios que estão dispostos aí à movimentação, tá? Também serve para secreção de substâncias e normalmente tem a capacidade de absorver substâncias. E nós temos aqui as células de transição, que eu até mencionei para vocês, que são as células muitas vezes que estão presentes na bexiga urinária, que você consegue, então, controlar esse ato de micção a partir do esfíncter da bexiga, que se desenvolve a partir dos 3 anos de idade. Então, antes disso, você não tem aquela condição de ficar ali segurando, que eu falei para vocês, até 3 anos, criança, é normal fazer xixi na roupa, não é porque ela faz por querer, por birra, por pirraça, não é isso, não. Ali é formado por epitélio de transição, que vai ter a condição de estabelecer um esfíncter, e a partir desse esfíncter, você vai ter a condição de segurar a urina, até, claro, determinado ponto, né? Porque você fala assim, se eu fizer um teste, né, eu vou ficar segurando a urina, segurando. Você pode segurar um limite. Se o teu organismo não conseguir expelir, ele vai dar um jeito, ele vai te dar uma pane na hora, vai tentar soltar, você vai fazer na roupa mesmo, tá? Agora, se você segurar ao máximo e não estiver expelindo, você corre o risco de ter uma ruptura na bexiga. Sem contar que parte da urina que você está segurando, muitas vezes, ela pode retornar para o rim. E se ela retornar para o rim, você está liberando uma toxina no rim. Toxina essa que já havia sido filtrada, tá? Também uma situação complicada. Você aumenta a chance de ter infecções urinárias como glomerulonefrite. Então, você tem células escamosas, células em formatos cúbicos, cilíndricos, células ou epitélios que formam epitélios de transição, tá? E os tipos de epitélios, nós temos alguns tipos de epitélio. Nós temos epitélios formados por mesmo tipo de célula, que são os epitélios que nós chamamos de epitélios unistratificados, e nós temos os epitélios estratificados, tá? Esses epitélios aqui, você tem, então, obviamente, como o nome diz, você tem apenas uma camada de célula formando esses epitélios, tá? Então, normalmente, os locais que eles estão presentes estão relacionados com a passagem de substâncias, a difusão. Então, você tem uma substância que está passando do meio hipertônico para o meio interno, que é hipotônico. Isso nós chamamos de difusão. E essa substância não é a água, porque se fosse água, ela passaria por osmose, né? Aí é o inverso, o processo, só que ele precisa de uma membrana semipermeável. Então, muitas vezes aqui, você tem a difusão simples, tá? Você tem aqui a filtração, a secreção, a absorção de substâncias. E substâncias líquidas, se essa membrana ela tiver permeabilidade seletiva, como acontece com a membrana citoplasmática, isso é viável, tá? Acontecer. Agora, se for elementos sólidos, você não tem osmose, você vai ter, então, o que nós chamamos de transporte, tá? Passivo por difusão simples. Mas a osmose é um tipo de difusão? É um tipo de difusão no meio líquido, mas você tem uma inversão, você tem a água passando de um meio hipo para o meio hiper através de uma membrana. Agora, a questão é o seguinte, essa membrana do epitélio, ela tem características de semipermeabilidade? E muitas vezes, sim, ela tem característica. Mas ela não é diretamente uma membrana semipermeável. O que nós chamamos de semipermeabilidade, muitas vezes, é permeabilidade seletiva, tá? Passa algumas coisas e outras não. Por exemplo, membrana plasmática. Você tem uma parte da membrana plasmática que tem a condição, tá, fosfolipídica de aceitar água e a outra parte de rejeitar água. Então, vocês vão ver isso em citologia. Eu já nem sei aí pela divisão, aí eu nem sei se vocês vão ver comigo, não lembro mais. Vocês vão ver comigo ou com a Lenise, tá? Vocês vão ver essa parte que a gente chama de hidrófila, que é a parte que está relacionada com a amizade com a água, que favorece a entrada, e você tem a parte como é que chama? Hidrofóbica, que é a parte que tem a versão da água que impede a entrada de água. Então, normalmente, os epitélios simples, eles favorecem mais a passagem de substâncias do meio externo para o meio interno,
ou vice-versa, tá? Então, aqui você tem as cavidades nasais, que você tem os cílios também, que servem como filtro, tá? Na traqueia também é muito comum você ter, então, esse epitélio simples da traqueia. Nos brônquios também, que você tem os cílios também aqui, para evitar a entrada e a inalação, né? E aqui, se você inala, por exemplo, uma casquinha de pipoca, você pode até morrer, né? Porque se ela parar aqui na região dos brônquios, aqui pode levar o indivíduo a óbito, né? Se ela for para o pulmão e você inalar aquilo e não conseguir expelir, tá? Por isso que quando você engasga, você faz aquele movimento, né, de força para tentar expelir aquilo que está ali enroscado, né? Para você expelir, porque se for um espinho de peixe, dependendo do que for, pode levar o indivíduo a óbito. Os alvéolos pulmonares, revestimento dos vasos sanguíneos e linfáticos, tá? Na região do endotélio. Então, você tem aqui várias estruturas no teu corpo que você vai ter essa condição, tá? Então, além desse epitélio simples, nós vamos ter aqui um epitélio também que a gente chama de epitélio, tá? Pseudo-estratificado. Aí, nesse epitélio pseudo-estratificado, você tem o pulmão, os vasos sanguíneos e o endotélio. E aqui no pulmão, ó, você está vendo os dois pulmões aqui, aí você pergunta para mim assim, Zé, aquela perguntinha de Enem, por que do lado direito você tem 3 lóbulos pulmonares e do lado esquerdo você tem só 2, hein? Por quê? Por que o pulmão direito ele é um pouco maior do que o pulmão esquerdo? Óbvio, isso aqui você ouviu falar desde quando você era criança. Por quê? Porque aqui, ó, você tem o coração. Então, você tem que abrir um espaçozinho maior aqui para o coração, né? Então, por isso que aqui tem 3 lóbulos, aqui você tem apenas 2 lóbulos, tá? Então, esses epitélios aqui, pavimentosos, pseudoestratificados, etc., tal, eles estão relacionados aí a esse tecido que forma a pleura, tá, pulmonar. Aí você tem aqui um epitélio simples cúbico, tá? Está relacionado aqui com o sistema renal. Aqui você tem as vilosidades intestinais, que são mais ou menos isso aqui, relacionado com, aliás, isso aqui do estômago, né? Isso aqui são as células parietais, que são os epitélios simples. São essas células aqui no estômago que liberam o que nós chamamos aqui de ácido clorídrico, as células parietais. E elas apresentam aqui, ó, um revestimento muito forte, tá? Que suporta pH até 2, até 1,8 do estômago, sem provocar lesões no epitélio. Aqui você tem os estratificados cilíndricos, que é o da bexiga, que a gente acabou de falar, tá? Você tem o estratificado de transição também, o outro também da bexiga, que permite você regular a micção. Você tem aqui, ó, na pele, que a gente chama aqui, ó, na pele, boca e esôfago, né? Você vai ter o tecido estratificado pavimentoso, aqui você tem os epitélios estratificados, que a gente falou na aula passada, mas aí no caso, por exemplo, da pele, você tem a epiderme, a derme, e depois você vai ter aqui o que nós chamamos de hipoderme, que não faz parte da pele, tá? Então você tem um conjunto de células diferentes formando um tecido. Aqui, normalmente, ó, você tem epitélio simples formando tecido, como, por exemplo, um epitélio simples pseudoestratificado, um epitélio simples pavimentoso, um epitélio simples cúbico e um epitélio simples cilíndrico, tá? Aqui vai falar do exame de Papa Nicolau, que a mulher é submetida, que você tira as células epiteliais do colo do útero para ver se tem alguma tendência aí de formação de células tumorais ou células cancerígenas, né? Então, é um exame que deve ser feito, principalmente mulheres também que têm histórico de HPV, e vocês não têm noção de quantas pessoas aí, dos 18 aos 20 anos, ou 22 anos, que são portadoras desse HPV. Aí você fala, Zé, tem muita gente que foi vacinada. Tem, mas tem muita gente que não foi. E são portadores de HPV. E outra coisa que as pessoas não entendem. O fato de você ser vacinado, ser imunizado, não quer dizer que você não vai ter a doença. Você vai ter uma forma mais branda da doença, caso você seja contaminado. Mas vacina nenhuma garante imunidade permanente, que você não vai ter aquela doença. Isso não existe.
Então, quando você trabalha, por exemplo, com a imunização da Covid, a imunização é imunização coletiva. Então, quando várias pessoas estão imunizadas, não quer dizer que você para de ter Covid, não. Você vai continuar tendo a doença, mas você bloqueia a circulação do vírus. Então, você diminuindo a circulação do vírus, você diminui o número de doentes. Então, a vacina é para isso, é uma profilaxia, é prevenção, tá? Então, o indivíduo ele foi vacinado para HPV. Então não tem problema. Não, todos os recursos aí utilizados aí, camisinha, etc., só tem que ser utilizado, porque senão você corre o risco de ter o HPV. E muitas pessoas hoje são vacinadas e têm o HPV e ainda tem o risco de ter o câncer no colo de útero, né? Porque é um vírus que estimula a mutação de células no útero da mulher, podendo levar a neoplasias, podendo levar, então, ao processo aí de câncer, tá? Então tem que tomar cuidado. Eu fui vacinado com 13 anos, na época, tá? Pois é, foi, né? Mas o fato de ser vacinado não quer dizer que você está livre da doença. Eu também fui vacinado de sarampo quando eu era criança e peguei sarampo aos 6 anos. Claro que quando você é vacinado, você já tem anticorpos contra o sarampo, a manifestação da doença vai ser muito menor do que se não fosse vacinado, mas não garante imunidade permanente. E aqui nós vamos ter alguns epitélios glandulares. E nós estudamos epitélios glandulares, inclusive citamos alguns, quando nós falamos sobre o controle do açúcar no sangue, controle glicêmico, tá? Nós vimos aqui as glândulas que a gente chama de exócrinas, e nós vemos aqui as glândulas que nós chamamos de glândulas endócrinas. Qual que é a diferença, Zé? Quando você tem esses dois tipos de epitélio glandular no mesmo órgão, por exemplo, que é o pâncreas. Qual que é a diferença? A diferença é que nas glândulas exócrinas, presta atenção, quando eu falo em glândulas exócrinas, você tem um ducto que vai ligar-se no pâncreas e vai liberar um precursor inativo de uma enzima que vai descer até o duodeno. Então, você tem um canal que leva o precursor inativo, tripsinogênio, quimotripsinogênio, que leva o precursor ao duodeno. Você tem um canal, tá? Que é o ducto pancreático, por exemplo, que liga-se ao canal colédoco. Agora, tem como, então, esse aqui são as glândulas exócrinas. Agora, tem como você ter glândulas que nós chamamos aqui de endócrinas? Tem. Lembra lá das células lá células alfa, beta e delta, as células que liberam, né? O glucagon, a insulina e a somatostatina. Aquelas células, elas liberam, não tem ducto para elas liberar. Elas liberam o hormônio por difusão. E esse hormônio por difusão, ele acaba sendo coletado, tá? Na corrente sanguínea. Então, quanto que as células exócrinas, elas apresentam ductos, como o ducto pancreático, por exemplo, as células endócrinas não têm ducto. Então, sai o hormônio por difusão, é coletado pela corrente sanguínea, e através da corrente sanguínea, esse hormônio vai chegar até os determinados alvos específicos aí, para o corpo, tá? E nós temos algumas células que são conhecidas, aliás, algumas glândulas, que são conhecidas como glândulas mistas ou anfícrinas. O que é isso? O pâncreas. O pâncreas ele tem as duas funções. A parte externa, ele tem glândulas exócrinas, e a parte interna, ele tem glândulas endócrinas, tá? Aqui outros exemplos, ó, todas as glândulas nossas, sebáceas, sudoríparas, mamárias e salivares, são glândulas exócrinas, que libera aí o muco, né? A cera, a serosidade do nosso corpo, né? Que libera o suor, que libera o leite a partir das glândulas mamárias, e que liberam também as glândulas salivares aqui, que liberam a nossa saliva, que é rica na pitialina, tá? E entre as outras glândulas que são apenas endócrinas, nós vamos ter aqui a hipófise ou pituitária, que está aqui na célula turca, na metade entre os olhos da nossa cabeça, tamanho de um grão de ervilha, né? Controla grande parte do nosso sistema endócrino ou hormonal. Temos outra aqui também, ó, que vai liberar os hormônios T3, T4, que é o triodotironina, tetraiodotironina, os hormônios do metabolismo, que é a glândula tireoidiana, tá aqui, ó, tireoide.
E você tem, as meninas têm aí os ovários, tá? Que liberam os hormônios, que nós chamamos aí de hormônios, o estradiol, tá? E que é o estrógeno, ou estradiol, e liberam também o hormônio progesterona. Então, você tem aí a liberação dos hormônios femininos a partir dos ovários. E os meninos têm a região dos testículos aí relacionadas às células de Leydig, a liberação do hormônio testosterona, que é o hormônio que tem característica masculinizante. Né? Aqui ele vai falar, então, do nosso amiguinho aqui, pâncreas, tá? E como é que ele funciona, tanto na parte exócrina quanto na parte endócrina. Aqui o pâncreas, ó, a parte externa dele, ó, tá vendo aqui, ó, é a parte exócrina, toda a parte externa você tem a região exócrina, e aqui na parte interna dele, ó, você tem a parte endócrina, tá? Então você tem aqui as duas porções do pâncreas. E a parte exócrina dele, mais externa, ela se liga aqui ao ducto pancreático, e esse ducto pancreático, ele é capaz de liberar os precursores inativos aqui diretamente no duodeno, tá? Ele está ligado ao duodeno. E a parte endócrina libera pelas ilhotas de Langerhans, vai liberar, então, os hormônios diretamente no sangue, tá? Então, você tem a parte exócrina e você tem aqui tem ó, ilhotas de Langerhans, que é a parte endócrina do pâncreas, tá? Aqui você vai ter... Peraí que saiu. Aqui você vai ter, ó, uma glândula nitidamente exócrina, pode ser uma glândula aqui da sua pele, por exemplo, a glândula sebácea, ou a glândula que acumula aqui leite. Então, essa secreção aqui é liberada para o meio externo, tá? Aqui eu tenho uma glândula endócrina, que pode ser, por exemplo, o ovário, que vai liberar o hormônio feminino, ou os hormônios femininos diretamente na região, tá? Do sangue, para controlar o mecanismo da mulher. Olha só, aqui é interessante que, embora ainda não é aula sobre sistema endócrino, mas dá para a gente ver perfeitamente como é que funciona o nosso sistema aqui em termos glandulares, como é que essas glândulas, elas são extremamente importantes, né? Então, aqui você tem, ó, as glândulas endócrinas, por exemplo, a glândula pineal. Essa glândula pineal aqui, ó, ela produz o hormônio, está relacionado com aquele hormônio do sono, que regula as fases claras e as fases escuras, tá, do nosso corpo. Então, ela está relacionada com o hormônio do sono, que hoje você compra aí na farmácia. Na farmácia você compra, normalmente você compra como é que fala? Na farmácia mesmo, tá? Hoje você compra na farmácia sob o rótulo aí dele melhorar o seu sono ou algo do gênero, né? Que é conhecido como melatonina, tá? Então, a melatonina. Aí, nós sabemos que essa melatonina natural produzida no nosso corpo, ela regula a nossa fase clara e a nossa fase escura, tá? Agora, a glândula pineal que libera esse hormônio também. Agora, esse hormônio, Zé, se eu tomar ele de forma sintética, funciona para dormir? Aí eu vou deixar de tomar Rivotril, por exemplo, e a melatonina? Ela tem que conversar com o médico, né, com o endócrino. Se ele prescrever, não custa tentar, né, porque a melatonina, você não é melanina, tá? É melatonina, é o hormônio do sono. A melatonina não causa nenhuma dependência, né? Então, tem esse detalhe. E não causa neurodegeneração com o tempo, como é o caso do clonazepam, né? Que é o Rivotril. Você tem a hipófise aqui, ó, que é o centro, fica aqui, ó, exatamente no meio dos olhos, aí, que libera uma série de hormônios, tireoide, paratireoide, glândulas mamárias, glândulas salivares, aqui, ó, suprarrenais sobre os rins, que produz os anti-inflamatórios naturais do nosso corpo, que são os corticoides naturais, cortisol, né? Você tem as glândulas sudoríparas, que estão bastante intensas aqui na região do sovaco, né, debaixo do braço.
tem o pâncreas, que é uma glândula mista, você tem o ovário aqui na mulher, você tem o testículo nos homens, você tem as glândulas sebáceas e sudoríparas aqui na extensão da pele, tá? Detalhe que glândulas sebáceas, sudoríparas, odoríferas e mamárias são exclusividade dos mamíferos, né? Só os mamíferos têm esses 4 tipos de glândulas corpóreas. Mas o que são essas glândulas? Essas glândulas nada mais são, tá, do que estruturas derivadas de tecido epitelial. Então, o epitélio serve tanto para revestimento quanto para liberação de substâncias glandulares. Oi. Quais são as 3 que eu perdi? Essas exócrinas aqui? Na verdade, são 4 que vocês têm que guardar aí, né? Característica dos mamíferos. Você vai ter, ó, glândulas sudoríparas, glândulas mamárias, glândulas odoríferas e glândulas sebáceas. São 4 glândulas aí que são exclusivas dos mamíferos. Então, sudoríparas, sebáceas, mamárias e odoríferas, tá? Nós temos também as glândulas que liberam o nosso odor, né? Desagradável, né? Principalmente quando você está após caminhada, alguma coisa assim, etc. Tal. Nada que um bom perfume francês não resolva. Brincadeira, né? Tem que tomar banho, né, mesmo? Não tem outro jeito. Então, aí você tem as principais glândulas que estão presentes nos mamíferos. As demais também estão presentes nos outros animais. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é fundamental. De tudo aquilo que eu falei até agora, da aula passada e dessa aula, Zé, o que mais cai? Aqui tem até as células de Meissner aqui, ó, pressão digital que eu falei para vocês, do bebê. Colocou até corpúsculo aqui de Patini, ó, isso é para percepção sensorial. Tudo que eu falei para vocês, o mais importante está nesse desenho aqui, ó, tá? Que é a pele. Que, na verdade, a pele é o maior órgão do corpo humano. Eu até na aula passada eu olhei nas páginas aqui, né, na hora que eu estava dando aula, se eu achava esse desenho aqui, e o desenho estava no fim da aula. Esse desenho tinha que estar no começo da aula, mas tudo bem. O importante é que ele está aqui, tá? Então, eu falei para vocês que a pele, ela tem 2 camadas. Pelo menos os animais mais desenvolvidos, né? Você tem o tecido epitelial mesclado com o tecido conjuntivo. Então, essas 2 camadas da pele, você tem aqui, ó, a camada da epiderme, e essa camada aqui nutritiva, que é a camada da derme. Ou seja, em outras palavras, você tem aqui a camada do revestimento, tá? Então, tá aí. E nessa camada aqui de cima, do revestimento, você tem as estruturas que nós falamos para vocês. Ó, a epiderme aqui, ela é extremamente juntinha, tá vendo aí, ó? Não tem vasos sanguíneos. Aonde começam a aparecerem aqui os vasos sanguíneos, veias, artérias, etc. Tal. Na derme, tá? Que já é um tecido vascularizado. Aqui você não vê vasos sanguíneos, ó. O tecido aqui é epitelial, avascularizado, e as células são bastante justapostas. E à medida que as células elas vão morrendo, elas vão desprendendo aqui na superfície, você vai tendo a constante renovação aqui, a liberação, tá? De células mortas junto com fragmentos de queratina, que é a proteína. Então, aqui você tem o primeiro local da pele, da epiderme, que é a primeira parte da pele, que fornece revestimento, que fornece capacidade de limpeza, tá? Que fornece também estabilidade e percepção sensorial. Agora, veja você, quando eu pego um pelo, o pelo é um anexo da pele. Só que o surgimento do pelo é na derme, tá dando para ver aí, né? Ele surge na derme e sai para o meio externo, tá? Depois você começa a ter aqui, ó, as estruturas relacionadas à sensibilidade, estruturas relacionadas aqui à limpeza da pele, que são as células de Langerhans, tá? Você tem aqui as estruturas aqui como os corpúsculos de Patini, que são corpúsculos sensoriais, estão relacionados aqui à vibração, os corpúsculos de Meissner, que está relacionado também à impressão digital, que está relacionado aqui ao tato, tá?
Você tem os corpúsculos de Grice, tá? Que está relacionado à sensação do quente e do frio, tá? Você tem também, junto com os corpúsculos de Ruffini também, né? Só que normalmente Ruffini ele detecta mais o calor e Grauss ele detecta mais o frio. Então você tem várias células aqui, ó, sensíveis, fotossensíveis, que estão diretamente interligadas ao sistema nervoso. Detalhe. Tá vendo aqui, ó, essa parte de baixo aqui, ó? Tudo isso aqui, ó, são variedades de tecido conjuntivo. E debaixo mesmo aqui, Zé, ó, debaixo da derme, você já tem aqui, ó, a tela subcutânea, que aí é gordura pura mesmo, tá? Tecido adiposo puro. Aí você vai tendo aí ele vai falar um pouquinho de cada, né? Aí vai falar do que nós já falamos na aula passada, da importância da epiderme, e vai falar aqui dessa proteína impermeável, que promove a impermeabilização, que é a proteína queratina, tá? Que é extremamente importante para esse epitélio. Ele vai falar aqui na região basal da epiderme, que nós já falamos para vocês aqui, ó, os melanócitos e a melanina. Eu até achei estranho mesmo ele não ter falado no início lá, mas agora que eu estou vendo, aqui ele fala, tá? Aí vai falar de algumas glândulas que você tem também, que saem aí da epiderme, que são as glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Falando nisso, deixa eu mandar, tem que fechar a prova aqui, eu já tinha esquecido. Nosso amiguinho, uai, muita gente não fez, hein? 43 só? Ou saiu muita gente. Deixa eu liberar os pontos para eles aqui. Enviar e liberar. Pronto. Gabarito. Ué, mas o primeiro ano, no começo do ano, tinha 49 alunos. Será que tanto assim abandonaram, né? Vou colocar aqui, ó, notas e gabarito enviados. Nos seus e-mails. Pronto. Deixa eles serem felizes agora. Agora é a hora do nabo. Então, vamos lá. Então, aí você tem aqui a proteína melanina, sempre lembrando que os melanócitos, tá? Eles são constantes em todos os seres. E a melanina que vai mudar aí, no caso, é a concentração que estabelece a coloração. Já falei isso para vocês. Ele vai falar sobre a derme, provavelmente aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Aqui você tem as terminações nervosas, né? Que a gente falou aqui, Meissner, Ruffini. Tem o folículo piloso também, que está relacionado aos pelos do corpo, etc. tal. Pactine, vibração. Tem as terminações livres, que está relacionada à dor. Corpúsculos de Merkel, que eu falei para vocês, são células fotossensíveis, falei na aula passada. E aqui na derme, além de você ter um tecido conjuntivo agora, tá? Você tem uma situação muito interessante, que essas duas proteínas aqui, colágeno e elastina. E não esquecer daquilo que eu falei para vocês na aula anterior, que o colágeno e a elastina pode estar diretamente relacionados com algumas doenças autoimunes, como lúpus, tá? Então, nesse caso aqui de colágeno e elastina, no caso do lúpus, o que vai acontecer, Zé? Nesse caso, você pode produzir, então, anticorpos, por má decifração do teu organismo, contra as proteínas estruturais do colágeno e da elastina. Aí você tem, então, uma doença autoimune, conhecida como lúpus, e essa doença autoimune pode desencadear também reumatismos, tá? Reumatismo de origem sanguínea. Então, aqui você tem um tecido altamente vascularizado, você tem muitas substâncias, muito líquido intersticilar, tá? Líquido que permite aqui a aderência, etc. tal. Você tem muitos líquidos nutritivos nesse tecido conjuntivo para nutrir os demais. E as duas principais proteínas são o colágeno e a elastina. Não esquecendo aqui, ó, que elas funcionam como porção basal, tá, das glândulas. E aqui também você tem as glicoproteínas que têm função, que nós chamamos aqui de função
adesiva, função de aderência, juntamente lá que a gente viu recentemente com os desmossomos, que também apresentam essa função de adesão. E essa hipoderme aqui, na verdade, não é considerada uma camada da pele, tá? Você tem, então, logo abaixo da derme, ela é considerada como tela subcutânea e é um tecido gorduroso. Então, aqui nós vamos ter o que nós chamamos de adipócitos, ou células gordurosas, tá? São bastante importantes, nós já vimos isso, com relação à reserva energética, né? O tecido adiposo, os lipídios, etc. tal. E nós vamos ter aqui proteção contra choques mecânicos e termorregulação. Aqui vai falar um pouquinho de câncer, né, que eu já expliquei para vocês também. Alguns tumores surgem diretamente no revestimento do nosso corpo, tá? Nos epitélios de revestimento. Então, nesses epitélios de revestimento, nós podemos ter tumores, inclusive, malignos, tá? E esses tumores malignos, quando atingem o tecido epitelial, pode ser um carcinoma, ou pode ser também, derivados aí de epitélios glandulares, pode ser adenocarcinomas, tá? E esses epitélios glandulares estão relacionados principalmente aí com as glândulas que liberam, tá? Substâncias para o meio externo da nossa pele. Então, aqui, ó, esses tumores, como eu falei para vocês em aulas passadas aí, eles vão crescendo, não tem como nutrir as células centrais, que era para morrer por inanição, eles começam, então, a sofrer o processo que a gente chama de angiogênese. O que é essa angiogênese? Ele começa a produzir vasos sanguíneos para buscar nutrientes em tecidos periféricos, tá? Quando ele vai buscar nutriente, quando ele vai buscar o oxigênio, ele acaba levando o DNA mutante para o tecido periférico. Como ele leva DNA mutante, o que vai acontecer, Zé? Está levando DNA mutante e está levando câncer para o tecido periférico. Como ele está levando câncer para o tecido periférico, você tem um caso, então, do câncer se espalhando pelo corpo, que nós temos aqui as metástases, tá? Nesse estado de metástase aqui é muito complicado, vocês viram aí recentemente, semana passada, o estado de saúde do prefeito de São Paulo, lá, o Bruno Covas, né? Ele já tinha câncer no esôfago, descendo para o fígado, só que agora vários focos, veja só que ele tem feito tratamento já há mais de um ano com relação ao problema do câncer, mas agora apareceram vários focos também no intestino, em outras regiões, tá? Ele está com um câncer mais que generalizado, né? Então, como é que vai ser? É complicado. Ele é novo, ele tem 42, 43 anos de idade. É difícil, né? Vai ter que, se ele responder bem ao tratamento, como ele tem respondido até agora, ele pode ter uma sobrevida maior, pode conviver com uma doença crônica, tá? Há várias possibilidades. Como também, muitas vezes, você tem uma resposta muito violenta do câncer, né? E acaba sendo, então, letal. E, rapidamente, o indivíduo, ele vem a óbito. Mas vamos torcer para que ele continue tendo uma boa qualidade de vida, que ninguém merece essa doença aí, né? Que é a neoplasia maligna, que é o tumor maligno. Ninguém merece isso. Deus que me perdoe. Olha só. Vamos lá, então. Aqui nós vamos ter, então, os exercícios aí, falando dos epitélios, etc, tal, tá? Epitélio de revestimento, blá, blá, blá. Vamos dar uma analisadinha aqui, tá? A alternativa que compreende aí a melhor aí sobre os epitélios. Vamos ver aqui o que ele vai falar aqui. Ele vai dizer assim, tecidos epiteliais, também denominados epitélios, desempenham diversas funções no nosso organismo. Aí vai dizer assim, em relação a esses tecidos, analise as proposições. Tecidos epiteliais com função de absorção são pluriestratificados? Não. São uniestratificados e não pluriestratificados, tá? São
estratificados. Aí vai dizer assim, ó, alguns epitélios possuem especializações que aumentam a sua capacidade de absorção? Sim, tá? Então, você tem aqui especializações, como, por exemplo, acontece nos epitélios intestinais, nas microvelocidades. Aí vai dizer assim, ó, especializações epiteliais do tipo desmossomos, isso aqui é para aderência, né? E junções adesivas, aumentam a capacidade de absorção. Isso aqui, na verdade, não é para absorção, isso aqui é para troca de substâncias entre células diferentes, e não absorção. Então, está errado. Ele vai dizer assim, ó, a pele é um exemplo de tecido epitelial de revestimento. A pele tem as duas coisas. Tem tecido epitelial e tem tecido conjuntivo, tá? Então, a pele não é só para revestimento, é para secreção, etc. tal. Então, se fosse a epiderme, estaria certo, mas está falando pele, pele é um tecido pluriestratificado, e nas suas estratificações, ela apresenta funções distintas. Aí aqui ele vai ter assim, ó, as glândulas mamárias, assim como as sudoríparas, são exemplos de tecido epitelial de secreção? Está correto, né? Então, glândulas mamárias e sudoríparas. Eles possuem especialidade de aumento. É o 2 e o 5, né? 2 e 5. Então, aqui vai ser letra A, né? Somente a alternativa 2 e a alternativa 5, que são corretas aí. Então, nós vamos ter aí como verídica aí a letra A. Vamos lá no número 2. As glândulas são agrupamentos de células especializadas na produção de substâncias úteis ao organismo humano. Aí vai dizer assim, ó, assinale a alternativa correta quanto ao exemplo de glândula e sua morfologia. Então, vamos lá. Ele vai dizer assim, ó, o testículo é um exemplo de glândula endócrina, pois a glândula endócrina possui um canal ou ducto? Não. Glândula endócrina, o testículo é até uma glândula, né? Endócrina, mas ele não apresenta aqui um canal ou ducto para liberar hormônios. Ele apresenta canais e ductos para liberar espermatozoide, tá? Então, os hormônios são liberados diretamente no sangue, como o caso da testosterona, por onde sai a secreção, que faz uma comunicação com o epitélio que a originou. Não, tá? Então, não é uma glândula endócrina, mas sem canal. Se é endócrino, não tem canal. A glândula hipófise é um exemplo de glândula exócrina? Não, ela não tem canal, ela é endócrina. Ela libera os hormônios a partir do sangue, que passa a ser o veículo para o transporte hormonal. A glândula tireoide é um exemplo de glândula exócrina, também não tem canal. Ela libera os hormônios T3, T4 diretamente do sangue e calcitonina diretamente no sangue. A glândula paratireoide é um exemplo de glândula endócrina, sim, tá? Que libera o paratormônio. O hormônio está relacionado à calcificação óssea, né? Pois, aí diz assim, ó, a glândula endócrina não possui um canal ou ducto de comunicação com o epitélio, certo? Que a originou. Ela lança seu produto de secreção em capilares sanguíneos, diretamente no sangue, normalmente até por difusão, tá? Beleza. Então tá verdadeira a letra D. A suprarrenal é uma glândula anfícrina? Não, é uma glândula endócrina. Ela não tem parte exócrina, a suprarrenal, tá? Só tem parte endócrina e não tem parte exócrina. Tá certo que a gente não estudou ainda essa questão das suprarrenais, essa questão de endocrinologia ou sistema hormonal. Essa questão aí do sistema hormonal vai ficar mais à frente, tá? A gente vai ver um pouco mais à frente. Aí vai citar aqui, isso aqui é o pior. Peraí.
Isso aqui é o piolho, né? Vai dizer assim, o Demodex folliculorum é um ácaro, isso, aliás, é um ácaro, um aracnídeo, que habita os folículos pilosos dos seres humanos, alimentando-se de pele e sebo. Algumas pessoas podem ter reações alérgicas a esse animal e desenvolver a acne. Tá. Aí depois que você tem, então, essa serosidade, uma bactéria vai hospedar no local, vai produzir uma inflamação, né? A bactéria Propionibacterium acnes, por sua vez, é um ser vivo procariótico, né? Oportunista, que prolifera na pele, causando inflamação. Aí a famosa espinhazinha inflamada, né? Aí vai dizer assim, ó, as glândulas envolvidas nesse processo infeccioso são glândulas externas e sebáceas. Tem que ser, né? Mas na região externa, e no caso aqui uma glândula externa é a própria glândula sebácea. Sudorípara endócrina não dá, sebácea endócrina não dá, sudorípara endócrina e exócrina também não dá, mistas e exócrinas também não dá. Então você tem a glândula que vai permitir que esses óleozinhos, esse sebo aqui, ó, ele seja acumulado. Então, o próprio nome já diz, sebácea, sebo, tá? E é uma glândula externa. Então, é muito fácil, só você usar aqui o raciocínio lógico para você interpretar. Aí diz assim, a pele é um órgão bastante complexo do organismo humano e é responsável por diversas funções essenciais à vida. Aí vai dizer assim, assinale a alternativa que apresenta somente informações corretas sobre a pele. Vamos lá. Na epiderme, camada externa da pele, encontra-se numerosas fibras colágenas e elastina. Não, elásticas, elastina e colágeno é na derme, que ocorrem tonicidade e elasticidade à pele, que confere, né? Ele diz assim, ó, na derme, camada localizada imediatamente sob debaixo, né? Da epiderme, tá? Estão os melanócitos. Melanócitos estão na epiderme, onde você tem a produção de melanina. Então, os melanócitos estão na epiderme e não na derme. Células que produzem melanina, pigmento que determina a coloração. Então, só um errinho aqui, né? Melanócitos estão na epiderme e não na derme. Aí vai dizer assim, ó. A epiderme e a derme são formadas por células que estão em constantes processos de renovação, que podem apresentar formas achatadas, cúbicas ou cilíndricas, organizando-se de maneira justaposta em uma ou mais camadas. Bom, pode apresentar vários tipos de células, só que células justapostas é apenas a epiderme, que não apresenta vaso sanguíneo. A derme, as células são mais espaçadas para acumular aqui o líquido, tá? Entre elas, inclusive o líquido nutritivo. Então, aqui essa parte aqui de células justapostas aplica-se somente à epiderme, tá? Aí vai dizer assim, ó, na camada externa da pele, denominada epiderme, encontram-se células que fabricam queratina na epiderme, tá certo? E acumulam internamente. Sim, quando repletas de queratina, essas células morrem, isso que eu falei para vocês agora há pouco, e passam a constituir um revestimento resistente ao atrito e altamente impermeável à água, que é essa estrutura, né, rica em queratina que nós temos na parte externa da nossa pele, nossa epiderme. Então, isso aqui está correto, tá? Não. Aí vai dizer assim, ó, tanto na epiderme, liga lá na casinha, tanto na epiderme quanto na derme, são encontrados numerosos fibroblastos
responsáveis pela produção de... Não, a epiderme não produz colágeno. Quem produz colágeno é o tecido conjuntivo, tá? Está relacionado aqui à derme, que conferem elasticidade e tonicidade à pele. Então, epiderme não está relacionado com colágeno. Colágeno e elastina está relacionado com a derme, queratina e melanina está relacionado com a epiderme. Não se esqueçam disso, tá? Bem simplesinho, bem facinho e bem tranquilo também aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Começamos aí. E aí nós vamos ter aqui, ó. Vamos lá. Histologia animal. Tecido conjuntivo. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele e sobre as variedades aí do tecido conjuntivo, né? O que é um tecido conjuntivo? Quais são os tipos de células que compõem esse tecido conjuntivo? O que é essa matriz que compõe esse tecido conjuntivo? Quais são as derivações do tecido conjuntivo? Aqui é a primeira aula sobre tecido conjuntivo, depois vai ter a segunda aula também, porque como eu falei para vocês, tecido conjuntivo, nós vamos ter tecidos conjuntivos ósseos, tecido conjuntivo sanguíneo, tecido conjuntivo adiposo. Então, você tem várias modalidades de tecido conjuntivo no teu corpo. Em outras palavras, é o tecido mais presente, tá, do seu corpo. Aí vem aquela abertura aqui usando Ulisses, né, Aquiles e Ulisses, aí vem contando umas historinhas, etc. tal. Mas vamos para o que nos interessa. Quais são as células principais do tecido conjuntivo? E aqui eu vejo uma que vai ser muito importante para vocês. Talvez seja as que eles gostam bastante em vestibular, porque estão relacionados com o sistema, tá? Os plasmócitos estão relacionados com o sistema imunitário, tá? Com a fabricação de anticorpos. Então, nós vamos ver aqui qual a relação dos plasmócitos com os linfócitos B de bola. Tá? Isso aqui é muito importante para vocês. Isso aqui é tema recorrente em Enem, relacionando aqui as alfa, beta e gama globulinos, que são aí as estruturas principais dos anticorpos produzidos pelo nosso organismo. Vamos lá, então. Como é que são os tecidos conjuntivos? Quais são os principais tipos de células que estão presentes nesse tecido conjuntivo, tá? E como é que nós entendemos esses tecidos conjuntivos? O que são essas células componentes que nós chamamos de fibroblastos, macrófagos, plasmócitos e mastócitos. Vamos adiantando aqui, ó. Macrófagos são células que, ao sofrer de apedese, elas conseguem muitas vezes transpor os vasos sanguíneos, tipos de monócitos, por exemplo, e consegue literalmente comer, fagocitar um antígeno, tá? Na região da infecção. Então, aqui é um tipo de macrófago. Os plasmócitos são células produtoras de anticorpos e células que produzem memória imunitária. E aqui nós vamos ter os mastócitos, que estão relacionados aqui com algumas substâncias interessantes, como os histamínicos, que nós vamos ver que são produzidos de forma natural no nosso corpo. Então, a gente vai ver aqui a relação desses mastócitos, tá? Com o sistema imunitário também. Então, vamos lá. A primeira célula, que você está vendo aqui o desenho dela, que é conhecida como fibroblasto, tá? Ou simplesmente fiblasto antigamente, hoje a gente fala mais como fibroblasto, tá? Qual que é a função dela? Ela tem uma função essencial do nosso corpo, que ela tem a capacidade de produzir, tá? O que nós chamamos de fibras proteicas. Ou seja, ela produz estruturas proteicas e substâncias que compõem a parte interna do tecido, do citoplasma do tecido conjuntivo, tá? Então, elas são muito importantes para a formação dos tecidos conjuntivos? Sim, elas são muito importantes, tá? Elas vão secretando essas substâncias que dão estabilidade às células ou às fibras que compõem esse tecido. Além do que, elas produzem as principais proteínas, portanto,
a produção de proteínas como, por exemplo, elastina, colágeno, ela tem, então, uma importância extremamente, tá, significativa nesse caso. E outra coisa também, está relacionado com o processo de formação de novos tecidos em áreas lesionadas, como eu já falei para vocês, tá? Então, quando você fere no seu corpo tecido como, por exemplo, conjuntivo, tecido como muscular e tecido nervoso, você não tem a capacidade de regenerar esses tecidos. Por que você não tem a capacidade? Porque esses tecidos estão em constantes divisões mitóticas. Bom, se eles estão em constantes divisões mitóticas, quem que vai fazer a reparação se eventualmente eu lesionar esse tecido? Vai ser exatamente, tá, essa célula que nós chamamos de tecido conjuntivo a partir do fibroblasto, que ela vai liberar elementos para regenerar aquele tecido que está em G0, que não divide-se mais por mitose. Quando isso acontece, você tem, então, a cicatrização do ferimento, sob a ação dos fibroblastos, tá? Que atuam diretamente. Então, olha só, esses fibroblastos aqui, quando eles estão em atividade, eles dependem dessas células, tá? Que são conhecidos como fibrócitos, células em forma de fibra, são células fusiformes ou células ainda alongadas, tá? E que realizam a reparação do tecido, tá? Que foi lesionado. Entendo que tem hora que tem que sair o negócio aqui do lugar, viu? Aí aqui, ó. Aí, aqui ele vai falar, então, da participação desses tecidos quando você tem problema aqui com ferimento, etc, tal. Ele vai atuar exatamente aqui para restaurar, para fechar o local, tá? Então, é um tecido extremamente importante. Todo músculo, inclusive o músculo cardíaco, por exemplo, também não se regenera, tá? Se você teve um começo de infarto e você teve, então, a destruição, a necrose, infarto significa necrose do tecido cardíaco. O local que vai ser preenchido por um tecido conjuntivo, que vai repor, né, as áreas que foram lesionadas naquele local. Aos macrófagos aqui, ó. Aos macrófagos aqui, ó. No sangue, esse tipo de leucócito agranulócito, tá? Ele é conhecido como monócito no sangue. E tem baixa ação fagocitária. Mas eles têm uma capacidade muito legal, que eles conseguem atravessar o capilar sanguíneo por diapedese. Então, diapedese é a capacidade de um elemento figurado sair pelo vaso sanguíneo do sangue e ir até o local onde está a infecção. Seja ela uma infecção na garganta, seja ela uma infecção renal, tá? E ao chegar nessa infecção, o que ele vai realizar? Ele vai realizar aqui a fagocitose. Ele vai comer as bactérias ou os antígenos que estão provocando essa infecção, tá? Então, os macrófagos são transformações que levam até a infecção para que essa infecção, então, tá? Ela possa ser combatida. Em alguns locais do nosso corpo, você tem eles como soldados permanentes. Por exemplo, pulmões e o baço, tá? Em outros locais, você tem a migração deles para tentar combater uma infecção. Por exemplo, na garganta, como eu disse, nos rins, como eu disse, tá? Ou qualquer outro tipo de infecção que você venha a ter. Aí você vai ter aqui, ó, eles são capazes de identificar substâncias perigosas, sim. Aí, quando ele informa o organismo, você muitas vezes entra em estado febril, tá? E aqui tem uma informação que ele diz aqui, ó, que acredita-se que durante a menstruação e na regressão do útero após o parto, os macrófagos atuam fagocitando e digerindo exatamente. Por que isso aqui, ó, resto de células? Por exemplo, por que a mulher ela menstrua cada 28 dias? O que leva, tecnicamente, à ruptura do endométrio? Então, ali você tem a parede do endométrio,
essa parede do endométrio ali, ó, ela está recebendo os hormônios, estrógeno e progesterona. Se no 28º dia ela continuar recebendo esses hormônios de uma forma normal, não vai haver uma ruptura concisa dessa parede do endométrio uterino. Por quê? Porque o teu organismo entende que a mulher está grávida, é o que acontece quando você emenda a cartela de anticoncepcional, o teu organismo entende que você está em gestação, pelo nível de hormônio que você está, por isso que você não menstrua. Então, aí fica o quê? Aí não há ruptura do endométrio. O que provoca a ruptura do endométrio? Duas coisas. A queda no nível de estrógeno e progesterona de forma abrupta do 28º ao primeiro dia do ciclo menstrual, tá? E a falta do que nós chamamos aqui, falta de oxigenação. Ah, faltou ali então, Zé, oxigenação? Sim, faltou oxigenação. Então, por falta de oxigenação, o tecido ele pode, então, se romper. Ah, Zé, então o tecido pode se romper por falta de oxigenação. Sim, pode se romper. E aí? O que vai acontecer? Vai acontecer a descamação e a descida do sangue menstrual. Agora tem um problema. Imagina, o sangue menstrual, embora ele não é um sangue podre, tá? Diga de passagem, é um sangue normal, que está acumulado ali. Ah, mas por que o odor? O problema do odor é a situação de anaerobiose que você submete aquele sangue. Então, aí ele fica com cheiro de podre mesmo. Porque o absorvente, ele praticamente ele deixa o sangue em condição de anaerobiose, e aí você tem, então, bactérias atacando. Mas aí, para evitar que a mulher, com a ruptura do endométrio uterino, com esse sangramento, ela tenha uma infecção, porque houve ali uma ruptura, tá? Você vai ter, então, o quê? Muito simples. Para evitar que haja essa ruptura, ou uma infecção no local da ruptura, naquele sangramento, que resíduos de sangue que estão ali constantemente descendo, parado, etc., tal, torna-se um meio de cultura bacteriana, você vai ter os macrófagos, tá? Que vão atuar aqui para comer esses restos de bactérias que apareçam, ou fagocitar esses restos de bactérias que apareçam aqui no sangue menstrual. E também quando a mulher tem neném. Por quê? Porque ela teve uma ruptura do útero, para repor rapidamente esse local, então você tem essa... Acredita-se que você tem uma ação de macrófagos aqui, essencialmente para evitar infecções, tá? Ah, então para evitar infecção, sim, senhor. Então os macrófagos é uma linha de combate de corpos estranhos no seu organismo. E aqui, Zé, aqui você vai ter também os plasmócitos. Sim, eu vou ter os plasmócitos. Quem são esses plasmócitos? Tá? Então, esses plasmócitos, eles são derivados dos linfócitos B. Nós vamos ter uma aula, eu acho que é no caderno 3 mesmo, vai falar de tecido conjuntivo, vai falar de sangue depois. Depois do sangue, se não me engano, acho que é o livro 3. É porque a gente não está bem habituado ainda com esses livros do SAS, ainda a sequência, né? Mas depois do sangue, eu acho que é sistema imunitário, viu? A gente vai ver aqui que é imunidade inata, o que é imunidade humoral, o que é imunidade celular. Muito legal essa aula, principalmente em tempos de pandemia, tá? Então, aqui você tem células dos linfócitos B que trabalham na imunidade humoral. Quem são essas células? Os linfócitos B, eles não conseguem produzir diretamente anticorpos, mas eles conseguem produzir aqui, sofrer diferenciação celular e produzir os plasmócitos. Ah, então, na verdade, quem produz os anticorpos à base de imunoglobulina, alfa, beta e gama, são os plasmócitos, exatamente, são os plasmócitos. Aí tem um detalhe, os plasmócitos, eles são capazes de produzir células de memória, tá? E são capazes de produzir anticorpos. Então, os anticorpos, eles atuam diretamente ao perceber a presença de um determinado antígeno que você já tem uma resposta imunitária para ele. E as células de memória são a memória imunitária que você guarda para que, diante da exposição a um determinado patógeno, por isso que você é vacinado ao longo da vida, você já tenha um conhecimento de como resistir àquela infecção. Portanto, é um mecanismo profilático do seu próprio organismo, é uma imunização natural, tá?
pode ser provocada ou pode ser desencadeada pelo fato de você já ter tido a doença. Veja você, pessoas que tiveram Covid e foram assintomáticas, não tiveram sintoma nenhum, a resposta imunitária dela foi muito baixa. Portanto, ela não tem quase nada de anticorpos, porque a doença não causou maiores problemas no corpo dela, tá? Então, como ela não causou maiores problemas do corpo, resposta imunitária baixa, 2 meses depois, como ela tem poucos anticorpos, a pessoa pode vir a ter Covid de novo. Agora, a pessoa que teve mais sintomas de Covid ao longo da doença, inclusive, por exemplo, pessoas que tiveram estado grave da Covid, tive 2 primos, irmãos até, primos e irmãos entre eles, né? Primos meus em Poços de Caldas, ficaram entubados mais de 25 dias. Inclusive, o marido de uma dessas primas, ele faleceu, né, de Covid. Ficou numa situação assim que os médicos já estavam meio que desenganados, tanto os dois. E conseguiram superar. Essas pessoas que têm o estado grave, que vai para entubamento, etc., tal, elas têm uma capacidade de produção de anticorpos que consegue cobrir a doença mais ou menos durante 6 meses. Aí, por 6 meses, você tem anticorpos suficiente para imunização, tá? Estima-se mais ou menos isso. Mas como é uma doença nova ainda, né? Agora, é diferente de algumas outras doenças. Quando você tem, por exemplo, um sarampo, foi o meu caso, eu tive, quando criança, eu era vacinado já, né? Mas o fato de você ter uma doença, mesmo que você não seja vacinado, por exemplo, vamos pegar uma outra doença que não era vacinado, catapora. Tive catapora, um pouco mais novo que vocês, com 15 anos, quase acabou com a minha raça. Semana de prova aí no Atenas, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Quase acabou comigo. Nossa, febre, que a coisa me deu catapora em mais velha, adolescente, acaba com a raça, entendeu? Deu até na sola do pé, estourou ferida para todo lado. Mas o que acontece? A partir do momento que algumas doenças, você adquire certas doenças, principalmente doenças virais, tá? E algumas até mesmo bacterianas, você cria resistência permanente contra aquela doença. Então você tem uma vez só, algumas doenças. Então, mesmo você, por exemplo, não havia sido, na minha época não existia, hoje existe vacina contra catapora, na minha época não tinha, tá? Então, o que aconteceu? Beleza, estou imunizado contra catapora, não vou ter catapora mais. Existem alguns casos que a pessoa pode ter 2 vezes catapora, 2 vezes rubéola, raro existe, tá? Por quê? Porque pode ser que ela tenha uma debilidade imunitária muito forte e as células de memória dela, que liberam os anticorpos, não funcionem nesse caso. Então, ela volta, muitas vezes, a apresentar a doença, tá? Então, você tem aí essa condição aí. Então, essas gama-globulinas aqui, elas são fundamentais. A gente vai falar muito sobre linfócitos B, linfócitos T, tá? E nós vamos falar muito também sobre linfócitos citotóxicos. Então, o que é linfócito B? O que é linfócito T4? O que é linfócito T8? Nós vamos ver isso mais à frente em sistema imunitário. E aqui ainda, ó, relacionado com o tecido conjuntivo, eu tenho os mastócitos, tá? Esses mastócitos aqui, eles são interessantes, principalmente porque você tem aqui vasos sanguíneos que estão diretamente vinculados ao tecido conjuntivo. Para que serve esses mastócitos? Bom, esses mastócitos aqui, eles liberam algumas substâncias que são muito importantes para nós. 2 delas, uma é a histamina. A histamina é um vasodilatador, tá? É para dilatar mesmo o vaso sanguíneo muitas vezes, e às vezes, por causa dessa manifestação, tá, você tem uma resposta alérgica a uma determinada substância. Por isso que você toma um antihistamínico para vasoconstrir, ou para provocar uma vasoconstrição, diminuir a dilatação desencadeada pela liberação de histamina. Tá? E você tem uma outra substância que ela é extremamente importante, está relacionada também com o fígado e com os mastócitos, que é a heparina. Para que serve a heparina, Zé? A heparina é uma substância anticoagulante, tá?
é um anticoagulante produzido pelas nossas células para reabsorver aqui os nossos coágulos que são formados. Então, você tem, então, a heparina. E aqui, ó, ele vai falar um pouquinho mais dos mastócitos, ele vai falar dos problemas que pessoas têm aqui a determinadas substâncias, né, que é o choque anafilático, você tem uma resposta alérgica do organismo. Se você tiver, muitas vezes, né, numa situação dessa, se você tiver a condição de aplicar aqui adrenalina, alguma coisa assim, né, o indivíduo ele pode ser salvo por isso. Tem pessoas que têm choque anafilático e demoram para levar ao hospital e a pessoa pode vir a óbito, tá? E você tem uma associação entre os dois aqui, tá? Então, sempre a heparina liberada, após uma anafilaxia, você tem, então, tá? Ela fica, então, inativada. E aí você tem grande liberação de hepamina. E aqui está histamina. E aqui ainda você tem um outro, que eu não sei se ele vai mencionar aqui, que é a serotonina. A serotonina também está relacionada com os... Ele não vai falar. Serotonina é aquele neurotransmissor, tá? Que é liberado aí na parte terminal do axônio, que permite o equilíbrio da nossa cabeça, tá? Para a gente ficar mais antenado aí nas circunstâncias aí e aumentar a nossa capacidade de alegria e felicidade, né? Se você tem uma restrição na liberação de serotonina, você tem, então, tá? Um problema seríssimo que pode levar à depressão, síndrome do pânico e problemas afim. Aí você vai ter aqui a matriz do tecido conjuntivo. Nessa matriz, então, você vai ter uma substância fundamental que compõe aqui o citosol, tá? Que vai ser uma substância aqui que você vai ter a condição da imersão de várias proteínas, inclusive. E aqui você tem, basicamente, tá? Água, e você vai ter aqui uma série de estruturas orgânicas das quais nós estudamos recentemente, por exemplo, os açúcares e os peptídeos, tá? E, para citar um exemplo aqui, nós temos esse ácido aqui, né? Mulher, às vezes, usa esse ácido aqui, ó, que é o ácido hialurônico, tá? Que funciona como aderente celular, funciona como lubrificador das articulações, tá? E ajuda a manter, muitas vezes, o formato dos olhos, né? Então, tem pessoas que têm aquele problema, aquelas bexigas que dão, né? O contorno do olho, parece que o olho está meio caído, etc. tal. Eles utilizam muito essa questão aqui. E você tem aqui glóbulos brancos, espermatozoides e algumas bactérias que produzem, então, tá? Essa enzima que vai, então, romper com o ácido hialurônico, tá? E vai promover aqui a liberação de uma substância aquosa. Isso aqui acontece muitas vezes durante o caso, por exemplo, de uma fecundação, tá? Você consegue, o espermatozoide, ele penetra no ovócito 2 durante esse processo, aí você tem essa liberação da enzima e ruptura do ácido hialurônico pela hialuronidase, tá? Que atua diretamente nesse processo. Aqui você tem a estrutura de uma fibra colágena, aqui você tem as fibrilas, a molécula do colágeno, que confere aqui rejuvenescimento à pele. Então, você veja que toda a estrutura está logo abaixo aqui na derme. Então, aqui você tem tanto as fibras colágenas como as fibras elásticas de elastina, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre cada fibra dessa e quais são as importâncias dessas fibras. Então, você tem aí as fibras colágenas, são extremamente fortes. Ô Zé, Oi. vou precisar sair uns 10 minutinhos mais cedo agora, por exemplo. Tem problema? Não, tem não. Obrigada, viu, Zé? Tchau. Nada, tchau, tchau. Você tem as fibras fortes e resistentes aqui à tração, tá?
E você vai tendo essa flexibilidade aqui no tecido. Então, são fibras altamente resistentes, tá? 25% total das proteínas que nós temos aqui, você tem fibras colágenas. E aqui, ó, muito isso. E aqui você vai ter a elastina, tá? Que são fibras que aumentam a elasticidade, que promove essa elasticidade aí junto ao tecido conjuntivo, que tem essa capacidade elástica de ser esticada, e exatamente junto com o colágeno, a elastina que vai promover muitas vezes aí a facilidade do enrugamento, do envelhecimento, tá? E ela não está presente somente na derme da pele, mas também ela é muito presente nas paredes dos vasos sanguíneos. A pessoa vai envelhecendo muitas vezes, a arteriosclerose vai endurecendo essa parede do vaso sanguíneo aqui, além das placas de gordura interna, e isso pode levar à ruptura de vasos sanguíneos do coração, do cérebro, ou do intestino, ou qualquer lugar do teu corpo, tá? Aí você tem sangramentos que podem ser, então, sangramentos que podem levar à letalidade. E aqui nós vamos ter as fibras que nós chamamos de fibras reticulares, compostas de colágeno e glicoproteína, que além de sustentar os vasos sanguíneos, tá? Elas formam aqui redes ramificadas de células gordurosas ou adiposas, estão associadas com células nervosas, neurônios, e células musculares, que nós chamamos de fibras musculares, tá? E são produzidas também pelos fibroblastos, que são mais finas do que o colágeno. Sustentação e força, e aqui você tem a presença delas no baço e nos linfonodos. Vamos deixar para a gente ver os tipos de tecido conjuntivo amanhã. Amanhã a gente continua aqui, às 7 horas. É provável que amanhã... Que horas são? Eu dou uma descansadinha aqui, até começar no cursinho, que daqui... Ah, não, aqui faltou pouco. Amanhã eu vou terminar isso aqui, vou ver se eu começo já. Acho que vai dar certo. A gente vai conseguir, antes de maio, semana que vem, talvez já, antes de maio, a gente vai concluir esse livro 2 aqui. A gente vai começar em maio o livro 3, graças a Deus. Eles colocam muita coisa nessa apostila do SAS aqui, tem coisa aqui que é interessante, que tem que ser mencionada, mas tem muito, enche muito linguiça, viu? Tem situação aqui que você nunca vai encontrar sequer uma nomenclatura parecida no vestibular. Então, é estilo livro didático isso aqui. Mas tá bom, antes de passar o conteúdo, só que o conteúdo fica gigante, né? Podia ser mais condensado um pouquinho, né? Mas tá bom. Vamos que vamos. Pessoal, coloca para mim então aí, presente aí, quem está presente aí. Para vocês descansarem um pouquinho, que eu tenho que ir até 7h20 hoje, hein? Estou morto. E o cursinho, Zé, tem muita gente ou nada? Tem 16 alunos. Mas parece que é um pessoal assim interessado, sabe? Aí eu apliquei um simulado para eles de 25 questões esse final de semana. Final de semana não, na verdade foi na sexta. De química e biologia, estilo Unifenas, né? Até que eu fiquei satisfeito, viu? Teve alunos que tiraram 17, teve uma menina que tirou 20 pontos no simulado. Achei que foi legal, porque eu mesmo fiz praticamente as questões de biologia, então, para ver como é que eles se dão, né, diante das questões da Unifenas, com matérias que irão cair na Unifenas. Até que eles foram bem. Vamos ver agora como é que toda semana a gente vai fazer um simulado. Toda sexta ou sábado a gente vai ter um simulado de química e biologia, para treinar eles, né, para ver se vai, né? Mas eu acho que vai. Turma pequena, tranquilo, pessoal, vamos ver. Espero que vá.